boa noite. Hã? Boa noite, gente. Ei, Flávia, tudo bem? Primeira vez que você tá entrando, né? Coloquei uma musiquinha de fundo aqui. A gente estudou juntas. Eu tô anotando aqui algumas coisas para eu tentar falar o máximo possível dentro do tema. E como é muita coisa, é muito comportamento adoecido. Ei, Ana Carolina, tudo bem? Gente, boa noite a todo mundo que vai entrando. Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live. Vocês sabiam que essa é a... Ei, Claudinha, hoje você conseguiu entrar. Essa é a 9ª live. Não é a 9ª? Semana que vem a gente vai ter a 10ª. Tudo bem, Ana? Tudo certinho. Hoje você tá no início, Claudinha. Aí eu tô listando aqui para poder dar uma orientada. Já são 8, né? São? Esperar só mais um pouquinho e já vou começar, tá bom? Como é que foi a semana de vocês? Agora eu fico super... Ei, Camila! Que bom você tá aqui. Eu vi que você escreveu lá no Face que você tava maratonando, né, as lives. Muito legal. Eu não tô tendo nem tempo de responder lá no Face, de falar com o pessoal. Ei, tia, boa noite. Tia Ana também. Tia Sônia, tia Ana, tudo bem? Cíntia, boa noite. Tia Ana hoje conseguiu entrar, que bom. Feliz. Meu tio também tá aí? Renata, Pedro. Gente, boa noite a todos que estão aí entrando, todos e todas. Guilherme. Iago. Botei uma musiquinha. A musiquinha é uma coisa terapêutica, tranquilinha. Cada hora a gente vai incrementando aqui. Na verdade, a ideia da música foi da minha irmã. Deixa eu até parar aqui porque a gente já vai começar. A Bela falou, por que você não começa com uma musiquinha relaxante, tranquila? Eu falei, é uma ótima ideia. E a gente vai agregando, né? As pessoas vão... Eu acho que o legal é isso, né? Todo mundo construir junto esse momento. E aí, por isso que eu sempre falo que vocês podem ficar à vontade para dar sugestões, porque isso aqui é nosso, né? Esse momento é nosso. Então, todo mundo vai construindo um pouco com uma ideia diferente. Juliane, Heloísa, Dulcineia, boa noite, gente. Vamos iniciar. Deixa eu só anotar aqui o último tópico que eu tô pensando. Pronto. Bom, live de hoje é saúde mental versus comportamentos adoecidos, né? E aí, eu até vou começar explicando que a gente tá no mês de setembro, né? Hoje é dia 3, quer dizer, o terceiro dia. E esse mês a gente dedica, né, a fazer um alerta sobre o suicídio, né? A gente trabalha a prevenção ao suicídio. E geralmente está muito ligado a quadros depressivos. Outros também, mas muito ligado a quadros depressivos. Então, durante todo esse mês, todas as lives, toda a propaganda de live vai ter aquele formatinho padrão do Setembro Amarelo, pra gente chamar a atenção. Porque é o que eu venho falando, até fiz uma live relâmpago, né?
ontem lá no consultório, falando que isso é importante o ano inteiro, né? A gente tem que se preocupar com isso porque é uma demanda que a gente tem o ano inteiro, é uma coisa que acontece o tempo todo. As pessoas que sofrem, né? Elas não sofrem só no mês de setembro. Mas é um mês dedicado a esse alerta, né? Para que a gente possa falar mais sobre o assunto, para que a gente possa informar as pessoas, divulgar, né? O que é uma doença emocional, o que é a depressão, por que uma pessoa tem o desejo de tirar a própria vida, né? E aí a gente começa a ver o que está por trás disso. Isso não é o principal. Então existe todo um contexto. Então durante todo esse mês a gente vai ter aí aquele formatinho nas propagandinhas, na divulgação das lives, tá bom? Então vamos entrar. Hoje não deixa de ter a ver, né? Saúde mental, que é uma coisa que todo mundo quer ter, né? A gente quer ter saúde mental, a gente quer estar saudável em todos os aspectos, né? Emocional, físico. Deixa eu beber uma água aqui, gente, começar dando uma lubrificada. A gente quer estar bem, né? Física e emocionalmente. E só que é muito difícil a gente poder dizer assim, nossa, eu estou em plenas condições, né, de saúde mental. Porque a gente acaba levando uma vida corrida demais, né? Eu venho sempre falando isso, a gente tem uma vida agitada, a gente faz poucas reflexões, né? Exatamente por essa agitação e também porque refletir sobre a nossa vida, né? Pensar em quem a gente trabalhar o autoconhecimento, dá um pouquinho de medo, né? Assusta, porque a gente vai encarar tudo. Tanto que tem paciente que vai para terapia, que chega no dia da terapia e ele fala assim: ah, hoje eu quase pensei em não vir. Porque tem um lado delicioso de você fazer a terapia, mas não é a coisa mais fácil do mundo, porque você vai mexer nas feridas, né? E quando mexe na ferida, dói. Então é muito comum o paciente falar: ah, hoje, principalmente quando tem uma demanda, né, mais intensa, mais dolorida. Eles falam isso, hoje eu pensei em não vir porque eu sabia que eu ia mexer na ferida. Então a gente quer ter saúde mental, a gente já entendeu que pra gente ter uma vida de qualidade, né, até pra gente valorizar a nossa saúde física, a gente precisa da saúde mental. Sem a cabeça boa, não adianta ter dinheiro, não adianta ter um bom emprego, não adianta ter um corpo legal, não adianta nada, né? A gente precisa estar lúcido, estar consciente, principalmente saudável. Então, assim, saúde mental, vamos entender que é estar em equilíbrio, fazendo um resumão do que seria saúde mental, né? A gente está em equilíbrio com as nossas emoções, e aí tem um equilíbrio aí que a gente, eu acho que é um dos mais difíceis, né? E que da gente conseguir trabalhar, conciliar, que equalizar a razão com a emoção, o equilíbrio entre essas duas, né? Que geralmente a razão tende para um lado e a emoção tende para o outro. E não é necessário que seja assim, se a gente começa a se trabalhar, se a gente começa a exercitar, né, determinados comportamentos, determinadas coisas que vão ajudar a gente a estar melhor. Então, o que é ter saúde mental? É estar em equilíbrio, né? É tudo na medida certa, nada em excesso, nada de mais, nada de menos. O humor equilibrado, não precisa ser nem aquele humor eufórico, nem aquele humor, né, mais para baixo. Na verdade, o prazer pelas coisas, né, também tem que ser aquele prazer na medida certa. Então, tudo. A dor na medida certa, a tristeza na medida certa. Porque quem acha que ter saúde mental é não ficar triste, né, é não sentir dor, é não sofrer, tá enganado. Né? Você pode sim estar vivenciando um sofrimento e ainda assim ter saúde mental, ter boa saúde mental. Por quê? O sofrimento faz parte da vida. Então, se eu entender que uma coisa que faz parte da vida, ela tem que estar ausente para eu estar bem, eu tô com o entendimento errado. E muitas pessoas têm um entendimento errado do que é estar saudável. Então, sofrer, a gente sofre quando fica frustrado, a gente sofre quando perde alguém, né? Quando tá na fase do luto, a gente sofre por um problema, a gente sofre por amor, né? Na verdade, a gente não sofre pelo amor, a gente sofre pela falta de amor ou com problemas, né? Em lidar com isso. O amor, na verdade, nunca faz a gente sofrer. A Claudinha tá perguntando, mas será que tem alguém hoje em dia em equilíbrio?
A gente tem ouvido muito, né, essa expressão do novo normal. E esse novo normal não se refere só à situação da pandemia, não. Esse novo normal são características que as pessoas vêm adotando ao longo do tempo que parece que mudaram esse conceito do que é normal, inclusive emocionalmente. Eu acho que tem sim pessoas em equilíbrio hoje em dia. Só que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em se manter em equilíbrio. A questão toda está na falta da estabilidade, quando você não consegue fazer a manutenção desse bem-estar. Mas a gente consegue conquistar o equilíbrio, né? A gente consegue ficar bem por um tempo. Só que o que tem acontecido muito, né? E eu venho percebendo isso cada vez mais, as pessoas oscilando, né, nesse ficar bem, ficar mal, ficar bem, ficar mal, sem que isso seja realmente, sem que você encontre esse seu padrão constante. Então, tendo saúde mental, a gente fica triste, até porque, gente, a tristeza, por que eu tô batendo nessa tecla, né? Porque a gente cria uma fantasia na cabeça, né? Aquele fantástico mundo de Bob, né? Não sei se todo mundo lembra desse desenho, se é da época de todo mundo aqui. A gente constrói na cabeça uma ilusão de que estar bem é aquela vida perfeita, onde você não vai ter problema, onde você não vai ficar triste, onde você vai sorrir o tempo inteiro, onde você vai acordar cantando. E não é assim. Quando a gente tem um motivo para ficar triste, né? A vida da gente apresenta uma situação, ou a gente provoca essa situação para ficar triste, a gente tem que sentir a tristeza. É um sentimento que faz parte, tá na gente. A gente tem que sofrer, sim, quando é para sofrer, mas não fazer disso o padrão da nossa vida. Eu tenho falado bastante isso ultimamente nas lives. O sofrimento, a tristeza não podem ser o padrão da nossa vida, mas eles fazem parte por um momento. E aí, na verdade, o sofrimento ele tem muito essa função, né, de trazer a gente para dentro. Você fica mais introspectivo, você internaliza. E com isso você reavalia. Geralmente a gente faz uma reavaliação da vida quando tá sofrendo. Que aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada, né? Por que eu tô passando por isso? E aí você faz uma reflexão. Então, essa parte mais difícil do sofrimento, do problema, da dor, tem uma função, tá? Então isso faz parte também. Eu tô triste, eu tô chateado, eu tô frustrado, já tem 2, 3 semanas, um mês. Tá errado. Aí você tem que parar e reavaliar que já não é normal. Ei, tio! Obrigada. Que legal. Tô muito feliz de vocês estarem aqui. Não que eu não esteja com os demais. É porque eu fico sempre esperando, né? Essas pessoas que participaram da nossa vida uma vida inteira. Né? O meu tio é minha tia Sônia, minha tia Ana. Então, tô muito feliz que vocês estejam aqui. Isso é bastante importante. Então, tudo isso faz parte. Então a gente tem que ter essa consciência. Por que as pessoas criam essa fantasia de que a gente tem que estar bem, né? O 100% bem para que a vida esteja boa? Porque a gente quer fugir do problema. Porque o problema realmente dói, né? Às vezes o paciente está no consultório, por exemplo, em terapia, ele alcança uma certa estabilidade dentro daquele problema que ele trouxe. E aí, num determinado momento, um dia naquela semana, ele ficou mais ansioso, ele ficou mais aborrecido, aí ele chega assim no consultório pra mim. Pois é, eu tava tão bem, aí eu tive uma recaída. Eu tive uma recaída porque eu fiquei super estressado essa semana, fiquei ansioso. Aí eu pergunto assim, mas você conseguiu controlar essa ansiedade? Você conseguiu se reestruturar? Você conseguiu perceber que essa ansiedade, ou esse nervosismo, ou esse estresse, estavam atrapalhando a sua vida? E a maioria deles fala, sim, consegui. Porque a terapia é isso. É aprender a lidar com a dificuldade, com a adversidade. Então, quando eles me falam isso, eu dou o retorno seguinte. Então, você não teve uma recaída. Ter recaída, gente, é quando você não sabe lidar com a situação, quando você perde o controle dela. Agora, se alguém tem a ilusão de que em algum momento não vai ter estresse, não vai ter ansiedade, ansiedade é normal. Agora, ela excessiva, sim, se torna um adoecimento. Então é fundamental que a gente consiga ter
ter essa percepção de que você vai ficar estressado, você vai sentir medo em algum momento, você vai ficar ansioso em algum momento, mas você vai conseguir controlar. E aí entra, né, o trabalho, o exercício do autoconhecimento, de você saber se perceber. Você não se deixar levar como um trem desgovernado, né? Ah, eu não tô percebendo. Quando o outro tem que te sinalizar que aquilo tá acontecendo, é porque você não tá com uma boa percepção de si mesmo. Nossa, fulano, você tá tão ansioso hoje, a pessoa olha e fala, nem percebi. Nossa, você tá nervoso, você tá agitado, né, tá agressivo. A gente tem que perceber. O objetivo, pelo menos, é esse, né? E, obviamente, que se a gente não tá percebendo, é legal ficar atento à fala do outro, né? A escuta também é muito importante. A gente não é dono da verdade, né? A gente não consegue entender. Então, uma vida de qualidade, gente, com uma boa saúde mental, não é uma vida perfeita, que a gente acorda cantando com os passarinhos. É aquela vida onde a gente consegue equilibrar aquilo que nos acontece, bom ou ruim, né? Que a gente consegue manter ali um padrão desejável de qualidade de vida, né? Que não é viver sob estresse, que não é viver o tempo inteiro preocupado. E aí, o que são esses comportamentos adoecidos? Tem muitos, inclusive, que eu não vou falar aqui. Mas eu listei alguns aqui, fiz uma colinha para eu tentar trazer o que eu venho percebendo no dia a dia, de consultório, a queixa das pessoas. E aí vocês podem até me apontar outros, espero que dê tempo de falar de tudo aqui. Então eu trouxe alguns comportamentos para a gente entender que eles são adoecidos e tentar mudar, tá? Mudar o padrão. Lembrando que, vou abrir aqui um parêntese, não adianta a gente identificar que tem um comportamento adoecido e querer mudar amanhã. Não vai mudar amanhã, né? Pra gente modificar um padrão, leva um tempo, é de médio a longo prazo. Por quê? Você não construiu ou não adquiriu esse padrão, esse comportamento ontem. Você vem construindo ele ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Tem gente que cultiva esses comportamentos adoecidos por anos, né? Então, assim, você não vai mudar de uma hora para outra. Então, a gente tem que ter aceitação. A gente precisa entender que a gente vai primeiro aceitar aquela situação, digerir, e aí sim a gente vai conseguir ir modificando aos poucos com muito exercício. Dá trabalho, tá? Não tem pílula mágica que vai fazer esses padrões, esses comportamentos adoecidos melhorarem. Essa live poderia ser dividida, o assunto é extenso. Se não der para falar tudo hoje, a gente faz uma próxima, porque realmente tem muito que falar. Né? E se eu me empolgar aqui, vai ficar faltando comportamento. Vou começar o seguinte. Um comportamento adoecido que eu acredito que todo mundo vai se identificar, porque, aliás, tudo que tá aqui é muito do que todo mundo vive, né? E aí a gente tem que pensar se vive muito ou se vive pouco, né? Se isso tá demais na vida ou não. A queixa. Queixa, aquela pessoa queixosa. E aí eu não tô falando só da pessoa que só fala de problema o tempo inteiro, mas quando a gente adquire o hábito de ficar focado no problema. Porque quando você se queixa, você não está preocupado com a solução. Você está muito mais preocupado com o problema em si. E aí, seja ele o adoecimento, seja ele, né, a situação que tá te tirando ali do seu equilíbrio. Reclamar de alguém, reclamar é clamar várias vezes, né? Então você está clamando por uma coisa negativa, uma coisa que te faz mal, uma coisa que te incomoda. E não faz sentido, né? O ideal é que você invista a energia nas coisas boas, nas coisas saudáveis. A queixa, gente, ela deve servir para você identificar o problema, né? Geralmente, quando a pessoa vai pela primeira vez no consultório, ela tem uma queixa, né? Geralmente é uma queixa principal, podem ter outras. Então, essa queixa é para identificar, acabou. Não adianta você ficar em cima disso repetidamente. E a gente acaba criando esse hábito, né, de falar sobre aquilo que incomoda, e reclama do comportamento de alguém, e aí reclama que tá sem dinheiro, e aí reclama que tem que acordar cedo, e aí reclama que tá calor, e aí reclama que tá chovendo, reclama que tá frio. Então, assim, reclama da pandemia. Se a gente não pode mudar aquela situação, a gente tem que começar a pensar como se adaptar a ela, né? E graças a Deus que nós somos seres flexíveis, somos seres adaptáveis. Então, em vez de você ficar focado no problema, é focar na solução dele. Identifiquei que eu tenho um problema. Essa caneta não está escrevendo direito.
Aí eu vou pegar essa caneta, vou começar a escrever e ver que ela tá com problema. Aí eu vou falar assim, aí amanhã eu vou pegar essa caneta de novo, vou falar assim, caramba, essa caneta não tá escrevendo, que droga. Aí eu vou escrever, vou ficar insatisfeita, mas eu não vou fazer nada, vou deixar ela ali. Aí no dia seguinte eu vou pegar ela de novo e vou falar, nossa, essa caneta não tá escrevendo. Qual o sentido disso? Né? O objetivo é você resolver. Ah, tá, essa caneta não tá escrevendo? Bom, se ela não tá funcionando, tem conserto? Tem conserto. Então eu vou procurar, vou levar para o lugar que vai consertar a caneta. Não tem conserto, eu vou jogar a caneta no lixo. Claro que a gente não pode fazer isso com pessoas, né? A gente não pode jogar fora a pessoa que dá problema pra gente. É aí que entra a adaptação. Só tô mostrando pra vocês, assim, de uma forma muito banal, né, usando esse exemplo da caneta, que a gente não adianta reclamar de uma coisa que tá errada ou de uma coisa que tá ruim. É você pensar o que você pode fazer para melhorar. Então é fundamental focar na solução. Aí você está fugindo de um comportamento adoecido, né? Essa ideia. E outra coisa, gente, além de ser um comportamento adoecido, é um comportamento autodestrutivo. Porque aquilo está te contaminando, tá minando. A queixa, né? A reclamação recorrente, quando vira um hábito, isso te contamina, né? Isso vai ali te trazendo um padrão ruim, né? Você está vibrando aquele pessimismo constante. Então é importante a gente pensar que eu posso me adaptar. Identifiquei um problema, tenho uma queixa, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar solucionar. Se eu não tenho a solução para ela, deixa ali quietinho, de lado, na gaveta. Ah, gente, minha família tá em peso aqui, deixa eu interromper. Kelly também tá aqui, minha prima, que lindo. Tô amando essa live, tá sendo especial. Então, assim, identifiquei que eu tenho um problema, vou lá em busca de solucionar, tá? Não tenho solução agora, eu vou me adaptar, porque a queixa só vai me fazer mal. Me adaptar vai trabalhar o meu cérebro, porque eu vou desenvolver, eu vou exercitar a plasticidade cerebral, né? Eu vou estar pensando em novas possibilidades, eu vou ficar mais motivada e mais satisfeita, porque eu não tô vendo o lado pessimista da coisa, eu tô vendo o lado positivo, que é tentar encontrar essa solução, e isso vai me deixar mais vivaz, isso vai me deixar, com certeza, muito mais motivado a seguir adiante, né? O dia fica mais interessante quando a gente foca na solução dos problemas. Então, a parte da queixa é um comportamento adoecido, tá? Posso ir para o outro, gente? Dúvidas sobre isso? Vou seguir para o próximo aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu descobri. Eu falo que eu tô aqui aprendendo a mexer ainda, né? No Instagram, na live. Quando eu pergunto se vocês têm dúvidas, se vocês têm problema ou sugestão, que vocês colocam aqui no chatzinho, aparece pra todo mundo. Mas tá vendo? Tem um quadradinho com uma interrogação. Eu descobri, gente, se vocês já sabiam, desculpa aí a minha ignorância. Eu descobri que esse quadradinho aqui com a interrogação, se vocês fizerem alguma pergunta através dele, vem só pra mim, só eu tenho acesso, não fica no chat, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais pessoal, um pouquinho mais comprometedora, aí pode mandar ali na interrogaçãozinha, tá bom? Bom, foi o que eu descobri essa semana, eu tô tentando avançar nisso. Próximo comportamento adoecido, procrastinação. Essa palavra é uma palavra que mais parece um palavrão, mas está muito presente no nosso dia a dia. A gente tem a mania de procrastinar, que é o quê? Deixar tudo para depois. E geralmente a gente deixa no reservado, Claudinha. Eu não sabia disso. Geralmente a gente deixa para depois o que é importante. Já observaram isso? A gente vai deixando. Dá a impressão de que você está deixando para depois as coisas que são banais, e não é. Porque as banais você faz com mais facilidade, elas não te tocam muito, né? As coisas banais não doem. E aquilo que te incomoda, aquilo que você precisa agir para resolver, você vai deixando de lado. Depois eu faço. Porque pegar nessas coisas que você tem que fazer para resolver vai implicar aí um investimento de tempo, um investimento de uma energia, né? Vai gerar talvez um certo desgaste. E de um modo geral, ainda que não sejam coisas muito importantes, né, que você esteja deixando para depois, você vai atrasando a sua rotina. E aí você vai deixando tudo para depois. Porque eu tô desanimado agora, porque eu tô sem tempo. Porque eu tô muito preocupado. E aí você vai deixando. Agora não é hora, não tô com cabeça. E quando você vê, você tá adiando a vida. Você tá deixando a sua vida para depois. Nessa de ficar colocando as coisas pequenininhas ou grandes
para resolver mais tarde, você tá deixando de viver, porque às vezes você vai fazer nada com aquilo, né? Então é trabalhar, isso, gente, exige muito exercício. Muitas pessoas me perguntam assim, nossa, mas como que faz para não procrastinar? Disciplina. Você tem que se autodisciplinar. Ah, o Júlio falando que entrou agora. Júlio, todos os assuntos você vai ter identificação, porque eu tenho, todo mundo tem. Eda. Então, assim, a gente tem que se disciplinar. Não tem jeito, gente. Tudo que a gente precisa mudar na gente exige comprometimento conosco. A gente tem tanto compromisso com as outras pessoas, a gente tem compromisso com o trabalho. Por que a gente não vai ter compromisso com a gente, né? Então, para você mudar um padrão, vai exigir que você se discipline, que você se policie, né? É chato, dá trabalho, mas é importante. Então, a gente tem que parar com essa história de deixar para fazer depois, porque agora não tem tempo, porque agora não é hora, porque agora não tá com a cabeça. É parar e pensar, peraí, eu tô com vontade de não fazer isso, eu não tô afim de fazer, mas é importante fazer. Porque eu não sei o que vem depois. Eu deixo uma coisa para depois. A vida, gente, ela é tudo certinho, tudo garantido? Não é. A vida é cheia de imprevistos, é cheia de coisas que eu não sei quando vai surgir algo novo. E aí eu vou só acumulando. Aí o procrastinador, ele vira um acumulador de tarefas e acumulador de problemas, consequentemente. E aí ele fica o quê? Estafado. E aí ele fica o quê? Estressado. E aí ele fica o quê? Desgastado e frustrado. E aí ele tem a sensação de quê? De que tá tudo dando errado e que a vida dele não tá legal, né? A vida do procrastinador. Então, vamos começar a colocar em ordem a nossa vida. Seja eu tenho uma pendência para resolver no banco, vai lá, resolve. Eu tenho uma pendência para resolver em casa, vai lá, resolve, vai se organizando. Porque quando a gente chega a virar um acumulador de tarefas, a gente tem que sentar, fazer uma relação delas e ver o que é prioritário. Que a gente vai resolvendo o que é prioridade. Ou vai resolvendo aquilo que está mais fácil de resolver, quando você acumula. E aí depois que você resolver, você começa a não acumular mais, né? Porque vira um problema. Você fica sobrecarregado, né? E muitas vezes você não pode contar com outras pessoas, tem coisa que é só a gente que tem que resolver. E aí isso vale para as mínimas coisas e para as coisas maiores, mais significativas. Então, vamos parar de adiar a vida, porque nessa de adiar as coisas, você está deixando de viver, né? Você está, na verdade, se iludindo. Ah, eu vou fazer depois, esse depois. Já reparou que depois nunca chega? Eu faço isso. Eu faço muito isso. Eu sou uma procrastinadora assumida. Não com orgulho, mas sou. Então, você fica com aquela sensação, eu vou fazer mais tarde. Aí dá mais tarde, você não faz porque enrolou tudo. Ah, então eu vou deixar para amanhã. Aí amanhã o seu dia também já está todo preenchido, né? É importante ter uma rotina. Só que quando eu falo de rotina, é no sentido de organização, não é aquela rotina chata, né? Porque é importante a gente seguir uma rotina, seguir uma disciplina mínima. A gente não pode viver sem ela. Só que é legal também, dentro dessa rotina, a gente criar o hábito de se reinventar. Né? Isso é bacana. Mais uma vez, você vai estar exercitando a sua plasticidade cerebral. Então é fundamental que a gente se organize internamente para que pare de procrastinar e pare de deixar a vida para depois, ok? Posso ir para o próximo, gente? O próximo já foi até... Vou marcar uma consulta para você com uma psicóloga ótima. Me indica! Eu já até tenho, gente. Não posso nem falar, imagina. Eu já até tenho uma psicóloga ótima. Senão ela vai ficar chateada. Mas eu trabalho isso, tá, gente? Eu venho tentando trabalhar, exercitando, mas como eu falei, a gente não muda padrão de uma hora para outra, não. O próximo comportamento adoecido foi tema de live. Foi tema de live aqui. Que é a dependência emocional. É aquela mania que a gente tem de achar que só vai fazer as coisas com alguém, que a gente precisa de alguém pra entrar na academia com a gente. Ah, eu vou ficar mais motivado se eu for com alguém. Esperar alguém pra fazer alguma coisa pela gente. Aí tem a dependência emocional no sentido de você achar que precisa ter alguém na sua vida pra você ser mais feliz. Ah, lembrei de mais... Tá vendo? Lembrei de mais um comportamento aqui. Deixa eu anotar, senão eu vou esquecer. Tá vendo como vão surgindo? Vai ter que ter outra live, gente. Só sobre esse tema.
Então, a dependência emocional é um comportamento adoecido que a gente vai alimentando, né? Que a gente vai cultivando por achar que a gente não é capaz ou de ficar na própria companhia. Eu não vou nem me estender nessa porque teve uma live, se alguém tiver dentro dessa problemática, dá uma procuradinha lá na live da dependência afetiva, tá? A gente não se acha suficientemente capaz de resolver um problema ou de viver com a gente mesmo. É tão bom a gente aprender a ficar na nossa companhia, a gente estar bem com a nossa companhia, né? A gente não pode depender do outro, até porque a gente não pode garantir que as pessoas vão estar na nossa vida, né? Pela vida inteira. A gente não pode, não é justo que a gente projete nas pessoas esse peso de depender delas. E quando alguém depende da gente, né, ao ponto disso ficar sufocante, a gente não gosta, mas às vezes acaba fazendo isso com o outro. A gente tem muito mais facilidade de observar e julgar, né, o que vem do outro do que o que a gente faz. Então a dependência emocional, a dependência afetiva é uma forma também da gente adiar as coisas, porque nessa de depender de alguém, você fala assim, isso eu não posso fazer porque não tem quem faça comigo. E aí você tá tendo dois comportamentos, né? A procrastinação e a dependência. Então a gente precisa das pessoas, precisa, né? Precisamos uns dos outros, vivemos em sociedade, óbvio, a gente precisa, mas a gente não pode depender disso para viver, né? A gente não pode achar que só isso vai fazer com que a gente consiga realizar coisas, com que a gente se sinta bem. Aquela história do relacionamento, como eu falei, as pessoas que acham que só são felizes se estiverem dentro de um relacionamento, se tiver um parceiro, uma parceira, um namorado, uma namorada, enfim, né? Isso não é garantia de felicidade. Até porque, como eu venho falando incessantemente, a felicidade a gente nunca vai achar fora da gente. A gente não vai achar no outro, a gente não vai achar numa coisa material, a gente não vai achar no filho, a gente vai achar aqui, ó, na gente. E aí, com isso, a gente vai conseguir enxergar a felicidade na vida, tá? Então, não vou me estender, porque eu falei, tem uma live sobre isso até aqui. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá na live. Outro comportamento adoecido, falta de interesse pelo novo. O que é a falta de interesse pelo novo, gente? É quando a gente entra na famosa zona de conforto. Quando a gente fala, não, eu tô aqui, tá tudo bem, a vida é desse jeito, eu vou fazer tudo sempre igual. Não, a gente precisa inovar, a gente precisa se reinventar. Se a gente não se reinventa, né? Se a gente não tem curiosidade, não é curiosidade na vida do outro não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Essa curiosidade, ela não leva muito a gente a nada, não. A não ser que seja uma curiosidade, assim, de ter interesse sobre uma coisa interessante, uma coisa que vai nos agregar, uma coisa bacana que o outro tem a nos oferecer. Mas quando eu falo interesse, curiosidade nas coisas novas, né? Num assunto que você ouviu e não... Ah, o Sandro também tá aí. Tá vendo? Minha família tá em peso aqui hoje, gente. Que lindo. Tô me sentindo especial demais. Ei, Sandro. Interesse. A gente precisa ter esse interesse, entendeu? A gente precisa olhar para as coisas sem aquele olhar raso, né? Que você olha e vê tudo por cima. É igual você ler uma notícia só pelo enunciado dela. Muita gente faz isso. Em vez de buscar a fundo, e aí você fica reproduzindo aquilo que alguém quer que você entenda. Então é interessante que você realmente... Por que tanta gente tem medo do novo? Porque o novo assusta. Né? É novo, eu não sei o que vem, então eu prefiro ficar aqui com o que é velho, com o que eu já conheço. Só que isso não te ajuda, isso não trabalha a sua flexibilidade emocional, isso não estimula e não exercita a sua plasticidade cerebral, que é estar sempre aprendendo alguma coisa nova, descobrindo alguma coisa nova. Então é fundamental que a gente esteja aberto a isso, né? Até a Janaína tá falando aqui, aberto às novidades, exatamente isso, né? É a gente olhar para as coisas com maior interesse, tentar abrir a mente, né, para saber um pouquinho de tudo e muito sobre alguma coisa. É legal a gente se especializar em alguma coisa na vida e saber um pouquinho sobre tudo, né? Isso vai ampliar o nosso leque, isso vai nos tornar pessoas mais interessantes para o outro e sobretudo para nós, né? Então, estar aberto ao novo sem medo. A gente não tem que ter medo do novo. A gente tem que estar aberto, tá pronto, porque ele vai vir.
né? A vida apresenta novidade pra gente o tempo inteiro. São pessoas novas que entram na nossa vida, são oportunidades que surgem. E se eu não tô aberta, às vezes eu nem identifico onde tem uma oportunidade. E muitas vezes a gente se lamenta, né? Ah, não acontece nada na minha vida. Nossa, ninguém me dá uma oportunidade. Só que às vezes você não tá pronto nem para enxergar, né? E aí você vai continuar sendo o quê? O primeiro comportamento adoecido que eu falei, queixoso. Aí você vai manter o comportamento da reclamação, da queixa que só vê o problema, né? Então vamos estar abertos ao novo, ter interesse para coisas novas. Zona de conforto não é lugar para ninguém. O único conforto que a gente tem que querer e achar legal é o conforto da cama, é o conforto da rede, é o conforto do momento de lazer, é o conforto da qualidade de vida. Agora, esse conforto de ficar engessado emocionalmente, esse conforto de você querer fazer sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, às vezes fazer uma coisa que você sempre fez de um jeito diferente, é estar aberto ao novo. Isso é bacana, isso é legal, isso te estimula, né? Isso inova, isso faz você reinventar alguma coisa. O que o Júlio tá falando aqui? E muitas vezes não temos problema com o novo, porém por causa da preguiça não damos continuidade. Também, né? Também. Aí a preguiça entra aí nessa zoninha de conforto. A preguicinha, gente, é um outro problema. Sei como é que é também. Também não tenho orgulho de falar isso não, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Todo mundo tem uma preguicinha, né, em alguma coisa. Agora, quando isso tá demais, quando isso tá limitando a gente, né, quando isso tá trazendo problemas, tá fazendo a gente procrastinar, então a gente tem que repensar se vale a pena alimentar esse comportamento. Preguiça é uma coisa bem perigosa, né? Quanto tempo tem? Então vou seguindo aqui. Ok, essa parte, né? Entrou aí a falta de interesse pelo novo e a zona de conforto junto. Agora vamos para um outro comportamento que é adoecido e que a gente faz sem perceber algumas vezes, que é a autopiedade. Muito adoecido. Quando a gente começa a se ver como vítima, e aí não necessariamente você quer que o outro te veja como vítima, mas muitas vezes também é o caso. Mas aqui o foco é na autopiedade. Quando você começa a se sentir o prejudicado de tudo, quando você começa a pensar assim, ai, coitada de mim, nada dá certo, ah, eu fiz isso com toda boa vontade, fulano não reconheceu, ah, mas eu sou um coitado na vida. Esse não vai a lugar nenhum e sem dúvidas adoece. Porque na autopiedade, você não está aberto ao novo, porque você está ali se sentindo o coitado, vítima da história, né? Na autopiedade você fica dependente, que aí você acaba projetando isso no outro e você quer que as pessoas te aprovem, que as pessoas te aceitem, que as pessoas te deem um colo. Isso tudo de vez em quando, sem problema, né? Mas quando isso vira o padrão é que é o erro. A Claudinha tá falando, ó, vida, como é que era o nome daquele Lipe? O Marcelo tá falando, é o Lipe, não tinha um desenho que tinha um personagem, né? O que ele era? Ele era um animal. Uma hiena. Ele ficava, ó vida, ó céus, né? Ó dia, ó azar. Quem aqui é o Lipe? Ninguém pode ser o Lipe aqui, pelo amor de Deus. A autopiedade, eu acho que é um dos piores sentimentos, porque ele te coloca numa inércia. Olha como é que a autopiedade é perigosa. Ela te deixa na zona de conforto, ela te mantém na zona de conforto, ela cria dependências emocionais, ela te deixa com medo do novo, ela te mantém na procrastinação, porque você já é a vítima. Para que você vai agir? Você vai deixando tudo pro outro, para depois. Ela te faz ser queixoso. Então, não pode manter isso se a gente identificou. Aquela pessoa, mas eu tenho um problema de saúde, então eu não posso fazer muita coisa. Eu não posso fazer uma atividade física. Tudo é uma queixa, tudo é um problema e você é sempre o coitadinho. E a gente faz isso sem sentir. Às vezes você nem fica verbalizando isso. E aí é pior ainda, porque você tá com esse eco dentro de você. Quando você se acha vítima e guarda isso. Porque às vezes quando a gente verbaliza, a gente ainda consegue ter um feedback de alguém, né? Tipo assim, não, para com isso, você não é vítima de nada, você é ótimo. E aí isso dá uma sacudida às vezes. Mas quando a gente acha que é vítima, quando a gente acha não, quando a gente entende que essa é a nossa condição. Porque a gente fala, nada dá certo pra mim. Nossa, tudo que eu faço dá errado. Ai, como eu sou azarado. Nossa, mas ninguém gosta de mim. Ninguém aceita minhas opiniões. E o que você faz pra mudar isso?
né? Então, a autopiedade é um outro comportamento adoecido que a gente está sempre mantendo. Vou pro outro, tá, gente? Ah, ó, tem um aqui que também é interessante, que tem a ver com zona... Um tá muito ligado ao outro, né? Se a gente pensar, é um comportamento que vai desencadeando o outro. Medo de errar. Medo de errar. E tem o outro segundo aqui. Vou falar primeiro do medo de errar. Gente, existe vida sem erro? Não existe. Somos falíveis? Somos falíveis. Então, nós vamos errar. Ah, Bruna, então você está dizendo que eu tenho que aceitar o erro e tá tudo bem? Não, eu estou dizendo que a gente precisa entender que a gente vai errar, sim, em algum momento. É bom que a gente não erre o tempo todo, né? A gente espera isso. Mas a gente vai errar em algum momento porque a gente é falível, a gente é imperfeito mesmo. Só que, obviamente, que você vai trabalhar em cima disso. Você vai errar. Em vez de você ficar muito frustrado com o erro, porque você ficar frustrado demais com o erro é aquela historinha de chorar pelo leite derramado. Já derramou, já errou, identificou, bola pra frente. Aí, quando eu identifiquei que eu errei, em vez de eu ficar ali sofrendo, em vez de eu ficar com autopiedade, em vez de eu ficar com aquela tensão antes de fazer alguma coisa, porque eu tenho medo de errar, eu vou pensar o seguinte: eu vou fazer de tudo para fazer certo. Isso vale para qualquer coisa. O ideal é que a gente se empenhe em fazer o melhor. Não deu, eu errei. O que eu posso aprender com isso? O que esse erro me trouxe? O que esse erro me trouxe? Onde foi que eu falhei? O que eu poderia ter feito melhor? Aprendeu? Identificou? Bola para frente. É passar adiante, né? Aí a Tiana tá falando aqui, é errando que se aprende. Exato, né? O erro, ele tem que ter essa função na nossa vida, a função do aprendizado, né? O erro pelo erro, aí é comodismo, né? A gente se empenhou, fez tudo o que você pôde, deu o seu melhor e ainda assim saiu errado, vamos aprender com o erro e bola para frente, tá? Então a gente não pode deixar de fazer pelo medo de errar, que aí nós estamos nos acovardando, que é um outro comportamento adoecido que eu nem coloquei aqui, ó, mas ele já surgiu. Erra porque não é perfeita, né? A Tiana tá falando exatamente isso. Aí a Thaísa tá dizendo, eu estava assim ontem, sofrendo por um possível erro do futuro. Não dá. Primeiro que a gente não tem bola de cristal, né? A gente não pode deixar de fazer ou ficar apreensivo demais, ansioso demais, por uma coisa que a gente acha que vai dar errado. Que também a chance de dar errado é muito grande. Lembra que eu falei em alguma live, quem assistiu as outras lives, em algum momento eu falei que o cérebro funciona por comando. Então, se eu já envio esse comando para ele, até a minha predisposição de dar o meu melhor vai ficar falha, né? Ela vai ficar deficiente. Então, a gente tem que pensar, eu vou fazer tudo que eu puder, eu vou me preparar da forma que eu puder e vou lá tentar fazer o meu melhor. O André também tá falando aqui, errando que se aprende. Exatamente. Quem mais falou o quê? Todos somos suscetíveis ao erro, exato. Só erra quem faz. Exatamente, Claudinha. Isso também é muito interessante. Porque as pessoas, não todas, né? Mas existem pessoas que gostam muito de criticar o erro do outro. Mas criticar é fácil, eu quero ver fazer. Né? Então, realmente, só erra quem faz. E a gente precisa dar o mérito, né? Poxa, você pelo menos tentou. Isso, gente, eu tô falando dentro de uma situação onde a gente entende que tá fazendo o nosso melhor. Eu não tô falando daquela situação onde você não é comprometido com alguma coisa. Ainda assim, não dá pra gente ficar insistindo e se lamentando por esse erro. Mas é importante a gente entender isso. Fiz tudo o que eu pude, me preparei, ou então não. Eu errei porque eu não me preparei o suficiente, eu poderia ter dado o meu melhor, já é um aprendizado. Já é uma forma de você perceber que pode fazer diferente. E isso gera o quê? Crescimento. Isso gera fortalecimento emocional. Então isso já valeu. O erro tem função. O problema na nossa vida, ele tem função. Basta a gente enxergar por esse ângulo, né? Pelo ângulo do aprendizado, do fortalecimento emocional. E outra coisa, quando você tem muito medo de errar, isso mostra que você tem que trabalhar mais a sua insegurança, a sua autoconfiança. Aí é exercício. Deixa eu ver aqui. A Mileide tá falando, eu já sofri muito, mas hoje, através do meu erro, tenho aprendido para não errar mais. Isso aí, gente, tá todo mundo de parabéns, quem tá entrando aí nesse processo de aprender. Então, o medo de errar é um comportamento adoecido. Outro medo que também vai se estender aqui, que tá dentro ainda do medo, né? Outro medo não, outro comportamento, que é o medo de ser julgado.
quanta coisa a gente deixa de fazer na vida porque tem medo de ser julgado. Já falei sobre isso também em alguma live. Acho que foi até uma live específica sobre isso, não tô lembrando o tema, né? Já foram 9. Gente, se alguém aqui acha que não vai ser julgado na vida por alguma coisa, se alguém tem essa ilusão, desfaz. A gente é julgado o tempo inteiro. O tempo inteiro. O que a gente tem que fazer é seguir no mesmo processo do medo de errar. Vai fazendo aquilo que você acha que é certo. Vai pautado em alguma coisa. É importante a gente ter o mínimo de segurança para as nossas ações. O mínimo, pelo menos o mínimo. E vai embora. Você vai ser julgado sim, porque as pessoas pensam diferente umas das outras. Porque as pessoas têm essa necessidade. Porque as pessoas preferem olhar para o outro do que olhar para si mesmas. Julgar é um lugar de muita facilidade. A gente faz isso, ó, assim. Então, você ficar de camarote julgando as ações das outras pessoas é muito fácil. Eu quero ver você ir lá realmente estar no lugar dela. Eu quero ver mais. Eu quero ver você praticar empatia e pensar o que você faria no lugar dela. Que às vezes você não vai ter oportunidade de fazer o que ela fez, mas que você pratique essa empatia. Né? Poxa vida, às vezes as pessoas cometem erros que a gente considera assim absurdos, mas o que está por trás disso? Né? Como estava o estado emocional? Como é a construção dessa pessoa? O que ela estava passando? A gente não sabe o que as pessoas carregam dentro delas. A gente não sabe como elas estão se sentindo. A gente não sabe do que elas são feitas, do que elas são construídas emocionalmente, a história de vida delas. Então a gente tem que parar com essa história de olhar e já criar ali um julgamento imediato. Nossa, fulano tá de cara feia, antipático. Nossa, fulano faz tudo errado. Nossa, fulano mudou comigo. Busca fundamento. E se você não tiver como buscar fundamento, não faça julgamento sobre aquilo. Eu lembro até que eu usei essa frase. As ações das pessoas, elas são um recorte do que elas são. Uma ação isolada, um erro isolado, enfim, qualquer coisa, não define aquela pessoa. A gente é muito amplo, a gente é muito intenso, a gente é muito múltiplo para ser julgado por uma ação. Né, para ser julgado por um erro, para ser julgado por um fato que você não concorda. Outra coisa, eu gosto de amarelo, o outro gosta de azul. Então, só por isso, pode ser que a escolha do outro pelo azul vá me gerar uma crítica negativa, sobretudo, né, no sentido de julgamento. Ninguém gosta de ser julgado. Ninguém se sente confortável no lugar de ser julgado. E aí já tô eu falando do outro lado do julgar, né? Então o medo, gente, de ser julgado é o medo que a gente tem que trabalhar, porque senão você não vai fazer absolutamente nada. Nada. Então segue em frente. Todo mundo vai falar alguma coisa, as pessoas vão julgar de qualquer forma você. Então vai lá e faz. Se o teu medo é esse, vai lá e faz. Esse é o medo, então, que você vai manter para sempre. Porque nunca na vida você não vai ser julgado por alguma coisa. Sempre. E muitas vezes a própria família, né? São os familiares. Porque são as pessoas mais próximas que te acompanham. São os amigos, são os companheiros de trabalho que vão te julgar. E você fica com medo. Porque são as pessoas que estão ali mais próximas. São as pessoas que acham que têm propriedade para falar de você, para falar de uma ação sua, porque elas te conhecem mais. Mas nem assim. Nem assim a gente pode falar do outro. Nem assim a gente tem como saber o que o outro sente. Então, se tá adiando a vida, se tá procrastinando pelo medo do julgamento, é melhor você se reinventar. É melhor você reavaliar esse teu conceito, esse teu comportamento totalmente adoecido. A Claudinha tá falando, se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu uso muito essa fala em terapia, né? Eu falo, gente, tá com medo? Vai. Mesmo com medo, se joga. Porque não tem jeito. A vida, ela precisa de uma dose certa de ousadia. Se a gente quiser muita garantia, muita certeza de tudo, não vai ter. Primeiro, garantia a gente não tem de nada. De absolutamente nada. Então a gente tem que arriscar. Claro que com responsabilidade e com equilíbrio, né? Não tô falando de loucura, de arriscar de forma desequilibrada, de forma perigosa, não. O que estão falando aqui antes de eu ir pro próximo? Hã? Deixa eu olhar aqui o que eu perdi. Isso eu tenho muito, não gosto de ser. Aninha, tia, realmente é uma coisa que a gente identificar já é muito bom, né? A gente tem um monte de coisa que a gente às vezes não identifica que a gente tem, mas quando identifica já é um primeiro passo para tentar mudar, né? Não é fácil. Mas todo mundo tem um pouquinho disso. A Márcia tá falando aqui.
Estou aprendendo com você que o que as pessoas falam a nosso respeito tem mais sobre elas mesmas do que sobre nós. Cabe a gente saber filtrar. Muito bem! Muito bem. Exatamente isso. Márcia aprendeu bem a lição, né? E a gente vive mais livre, a gente vive mais leve quando a gente não fica com essa preocupação excessiva, né? Sobre o que o outro vai pensar da gente, se a gente vai ser aprovado. Aí eu vou usar, né, uma outra frase assim muito até meio clichê que as pessoas usam muito para justificar, é o seguinte: nem Jesus agradou a todos. Como é que eu, né, mera mortal aqui, humildemente vou agradar? Então a gente não vai agradar todo mundo mesmo. Então que você se agrade, sem ser egoísta, com equilíbrio, né? Para que você consiga manter aí esse padrão do comportamento saudável e não adoecido. Tem mais alguém falando? A Claudinha tá falando. Ah, tá. Se tá com medo, vai com medo. A Tamira está falando, faz, depois você lida, né, com a situação. Isso aí, é mais fácil. Terapia tá aí para isso, gente. Deu problema, a gente conserta na terapia. A tia Sônia tá falando, pura verdade. No mundo comercial, por exemplo, você pode acertar sempre. Se errar uma única vez, muda toda a percepção do outro. Exatamente, né? Ah, isso é uma outra coisa também que a gente faz muito e fazem muito com a gente, né? Isso aí é o tempo todo. Você faz 10 coisas, 9 você faz certas. As pessoas te amam porque você fez 9 coisas certas. Se você erra uma vez, você é execrado. E muitas vezes ninguém te elogiou 9 vezes, ninguém te elogiou pelas 9 coisas boas que você fez, mas ela te descascou pela uma que você fez errado ou que você não fez. Então isso mostra que a gente tem uma tendência a ser muito insatisfeito, a gente tem uma tendência a olhar mais para o negativo do que para o positivo. Quando alguém erra, a gente é o primeiro a ir lá criticar, apontar o dedo, mas quando acerta também não elogia, né? Então isso aí é pra gente pensar. E isso mostra também que por essa condição do ser humano, a gente não pode ficar baseado no julgamento do outro. A gente tem que agir, tem que viver, tá? Então posso... Hã? Ai, gente, eu só tenho 8 minutos. Tem um monte de coisa aqui ainda. Vou ter que fazer outra live. Vou tentar dar saída aqui. O outro comportamento adoecido é a busca de aprovação. E aí eu não vou falar dela, porque eu acabei de falar em relação ao medo de ser julgado, né? A gente não pode querer aprovação o tempo todo. Ah, uma outra coisa que isso é importante também falar, que é quando a gente investe energia e gasta essa energia com o que não pode ser mudado. É a questão da aceitação. Quantas e quantas vezes a gente sofre, quantas e quantas vezes a gente gasta todo o nosso emocional numa coisa que não vai ser mudada. E aí eu vou dar exemplos bem básicos. Uma pessoa que é baixinha. Ela é baixinha, acabou. Ela não tem uma estatura mais alta. Ela vai ficar sofrendo. É um exemplo assim, bem banal, tá, gente? Pra gente entender uma coisa que não pode ser mudada. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai usar um salto, se aquilo incomoda. Mas ela tem que aceitar, não tem jeito. Isso não pode ser mudado. E aí a gente tem que ter aceitação para as coisas que não podem ser mudadas. A gente tem que mudar aquilo que é possível. Adianta você ficar dando murro em ponta de faca, né? Não vai. É enxugar gelo, né? Então, nada de ficar preocupado excessivamente. Analisa na sua vida se você está tentando mudar coisas que não podem ser mudadas, coisas mais concretas. Isso vale para tentar mudar pessoas. A gente não pode ficar focado em mudar as pessoas. A gente tem que tentar se modificar, mudar o outro jamais. Por quê? Pode ser que isso não aconteça e pode ser que não aconteça do jeito que você quer, pode ser que não aconteça no tempo que você quer. Então a gente não pode querer mudar coisas que não têm como ser alteradas, tá? Isso é um investimento que a gente faz, a gente sofre, perde tempo e deixa de investir naquelas coisas que a gente pode lapidar, que a gente pode transformar. E quando você identificou uma coisa que não pode ser mudada, você pode mudar a sua forma de lidar com essa coisa. Você pode mudar a sua forma de interagir com aquela pessoa, com aquela situação. Então, de alguma forma, você mudou, mas não aquele foco, aquele objeto que você estava ali tão obsessivo, tão obstinado. Então, a gente tem que parar de perder tempo de reclamar de coisas que não vão mudar. Ou, pelo menos, que não tem chance de mudar no momento, tá? Tentar sempre olhar, tá, eu não posso mudar isso, isso não vai ser diferente, como que eu me adapto a isso? Né? Como que eu posso viver melhor com isso? Porque se eu identifiquei que não pode mudar e aquilo me incomoda, eu vou viver sofrendo?
comportamento adoecido, tá? É a constante insatisfação. Então, vamos trabalhar a nossa aceitação. Tem coisa aqui para baixo? Pode vir ter um print. Print? Ai, print. Vamos lá, momento print. Foi? Tem mais coisa aqui, peraí. A Manu tá falando, acredito que... Tem coisas pra cima, Marcelo? Da Manu? A Manu tá falando, acredito que devemos, de todas as formas, pensar primeiramente em nós, pensar se nos convém tomar devidas atitudes. Tudo parte da gente. Então a gente primeiro pensa na gente para oferecer até o melhor pro outro, tá? Não que a gente tenha que pensar na gente para oferecer o melhor pro outro, mas a chance de você oferecer o melhor pro outro é maior quando você pensa primeiro em você, tá? Quando você se prioriza, quando você se mantém íntegro, saudável. Mais o quê? Ai, que pena de mim. Tia Ana colocando. O que mais? Não, agora é recente, tia Lucy. Quem tá falando? Tia Lucy falou da prece da serenidade. É verdade, gente. Independente de religião, essa prece ela é muito interessante. Ela chama prece da serenidade. Depois vai lá dar uma olhada, que ela fala sobre isso, né? Ela pede força para aceitar aquilo que não pode ser mudado, coragem para mudar o que pode. Enfim, eu não sei de cabeça, mas ela é bem interessante. Dá uma olhada. O André tá falando... Muitas vezes nós que temos que mudar. Exatamente, André, isso que eu tinha falado aqui ainda há pouco. Muitas vezes somos nós que temos que mudar. Tem mais coisa pra falar? Não. Quanto tempo, Marcelo? Faltam 5 minutos. Deixa eu ver se dá pra eu falar sobre mais algum aqui. Vou falar aqui sobre crenças limitantes, né? O que são crenças limitantes? São aquelas coisas que a gente aprendeu, que a gente ouviu desde novinho, desde pequeno, e que a gente fica acreditando nelas. Crença limitante é ser Gabriela. Né? O que é ser Gabriela? É aquela música, eu nasci assim, né? Como se você, tipo, justificasse, eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre. Não vai. Que bom que nós temos a capacidade de ser flexíveis. Que bom que a gente se transforma, a gente pode mudar. A Bruna da semana passada não é mais a Bruna de hoje. A Bruna do ano passado, então, é que não é mesmo. Então, assim com todos nós, a gente está sempre em transformação. E se a gente tem essa capacidade da mudança, da transformação, a gente tem que eliminar as crenças limitantes. Aquilo que a gente ouviu, mas sempre foi desse jeito. Nada é sempre do mesmo jeito. Então, crença limitante, o nome já diz, é aquilo que você acredita que não te deixa evoluir, aquilo que te atrapalha, que te trava, que te faz mal. Então, é importante você pensar que a vida, ela é mutante, ela é mutável, ela está sempre mudando. Você vai numa cachoeira, por exemplo, você não vai na mesma cachoeira se você for nela 10 vezes, se você 10 vezes uma outra água que está passando ali. Então, a vida tem esse fluxo, que bom, né? Que bom que a vida é dessa forma, né? Que ela é transformadora, a vida é fluida, né? Então, é importante a gente ir por esse lado. Outra coisa, sentimento de culpa. Quanto tempo tem? 3 minutinhos. Sentimento de culpa. Gente, claro que quando eu falo pra gente trabalhar o sentimento de culpa, que é um comportamento adoecido, não é você não reconhecer o seu erro. É porque você não adianta você ficar se sentindo culpado por tudo. Se você tá com culpa em relação a alguma coisa que você fez com alguém, ou alguma coisa que você deixou de fazer, vai lá e tenta resolver com essa pessoa. Só que, também já falei isso em alguma live, a maioria das vezes, quando a gente tem um problema com alguém, né, e aí a gente acaba desenvolvendo culpa, é mais fácil você se trabalhar com você, porque nem sempre você vai ter a chance de trabalhar isso com o outro. Às vezes essa pessoa nem tá mais aqui, às vezes é uma situação onde você não tem oportunidade porque a pessoa é mais difícil, você não tem como chegar até ela. Às vezes te falta coragem naquele momento. Agora, resolve com você. Trabalha essa culpa, se perdoa e se propõe a não errar de novo. Se propõe a consertar aquilo. Agora, se você tem a oportunidade de resolver com alguém ou com alguma coisa, vai lá e faz. É o ideal. Né? O ideal é que você consiga, isso é libertador, isso é bom, mas trabalhar o auto-perdão, trabalhar a culpa é comportamento adoecido. Trabalhar o auto-perdão e o perdão, comportamento saudável. Então é mais ou menos isso que eu listei aqui, né? Falei rapidinho sobre tudo. A gente pode falar sobre isso num outro momento. Eu vi que tem perguntinha aqui, eu não sei se dá pra ver depois.
Enfim, eu vou olhar depois. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, todas as pessoas que estão aqui, meus pacientes, amigos, minha família. Estou muito feliz mesmo de vocês estarem todos aqui. Tia Ana, tia Pinduca, tia Sônia, Sandro, Kelly. Falei todo mundo? Acho que sim. Todos os meus amigos, colegas de faculdade, obrigada. E eu queria pedir para vocês, o Marcelo, claro, meu assistente que está aqui, firme e forte. Mais uma vez, está sendo muito bom esse momento aqui, está sendo bom para vocês pelo feedback que eu estou recebendo e está sendo muito bom para mim também. E contagem regressiva, gente. Gratidão pela atenção de vocês. Semana que vem tem outra live. Vamos seguir na nossa corrente do bem, compartilhando. Dá uma idinha lá no YouTube, Bruna Ferraz PC, né, pra gente conseguir compartilhar e manter. Gente, até a próxima. Beijo, beijo, beijo.